web espectadores da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular, meus amores. E eu vou falar o que a minha amiga Nilbia sempre gosta. Vocês vão querer conhecer a Nilbia, que eu só falo da Nilbia aqui, né? A palavra sextou! E sextou mesmo, galera. Quem não espera esse dia de sexta, né? Descansar um pouquinho, a gente já começa a pensar no final de semana, já começa a entrar nas nuvens, né? Já começa a planejar o final de semana, que trabalho é bom, é importante, mas o lazer também é. E o que você faz no final de semana? Também tem a ver com o que a gente vai conversar hoje, não é? Hoje a gente tem um entrevistado super bacana para falar sobre políticas culturais aqui no nosso programa. Nós estamos sob o oferecimento da Eletel, que é a nossa rede de franquia da Oi TV autorizada aqui em Itajubá. Pensou em TV digital, internet pré-paga, parabólica e planos maravilhosos para que você possa assistir o seu filme, seu futebol, sua minissérie, sua novela, o que você quiser, em alta resolução. Falou em Eletel, dividindo tudo em 12 vezes sem juros. Vocês podem ligar aqui e fazer o seu orçamento sem compromisso nenhum. Certo, meus amores? Telefone 999861444, 999861444. Você vai conversar tranquilamente, sem tirar suas dúvidas, saber sobre os planos, sem compromisso nenhum. E com certeza você vai dividir em quantas vezes você quiser, até 12 vezes, certo, meus amores? E o estúdio Ultravioleta sempre com a gente, que daqui a pouco a gente vai falar também do nosso estúdio, da nossa amiga Alzira, certo? Um beijo, Alzira. Vamos entrar no nosso tema de hoje, vamos ver quem já tá por aqui. Opa, saí aqui sem querer. Vamos ver quem tá entrando aqui com a gente, meus amores. Alice, você conhece a Alice? Alice? Alice Nereida. Alice Nereida tá vindo freguesa aqui, né? Bom dia, freguesa. Bom dia, meu amor. Liz Nereida aqui, dando bom dia, querida. Bom dia, querida. Ótimo dia pra nós. E a galera tá entrando. Eu perdi algumas pessoas que entraram aqui, gente. Mas bom dia pra todo mundo. Vai deixando seus comentários, vai deixando, como eu falei pra vocês, seus elogios, suas críticas, suas ideias, suas sugestões. É muito importante, certo? Hoje nós vamos conversar sobre políticas culturais aqui em Itajubá. E para isso nós estamos no programa com o Pedro Gama. Bom dia, meu amor. Bom dia, Drica. Você tá bem? Tô ótima. E você? Ótimo. Tô tranquilo também, na paz. Na paz. Fala tranquilo. Hoje o programa tá equilibrado. Porque às vezes vem gente do amigo, aí é o furacão de lá, o furacão de cá. É só pra começar. Só pra só pra começar? Então, é ator. Aquecendo. É ator. Bom dia, meu amor. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. Obrigado pelo convite, a oportunidade da TV Itajubá. Bom dia a todos, a todas que nos acompanham. Vamos conversar um pouco, né? Vamos. Dialogar é sempre importante, sempre bom. Sim. Reforçando o convite aí também, né? Pessoal que quiser mandar comentários, mandar dúvidas, eventual temas pra gente comentar, a gente tá aberto. Manda ver, né? É isso daí. É isso aí. Meu amor, seguinte. Gente, hoje eu tô sem... Esse computador tá me deixando na mão, então hoje eu vou ficar só com o meu celular. E as pautas do meu celular, as pautas de hoje estavam onde? No WhatsApp, que eu não consigo entrar agora, inclusive. Mas você anotou aí que a gente ia falar? No meu celular você também. Tem? Ótimo. Aqui, então vamos fazer isso, daí eu não preciso sair daqui, certo? E eu posso ir compartilhando ao longo do programa, para que todo mundo possa ver a nossa transmissão de hoje. E eu vou pedir para vocês também, gente, quem não ainda curtiu a página, curte a página da TV Itajubá. Nós temos também o aplicativo da TV Itajubá, que daí também fica facinho, você pode ver toda a grade da TV Itajubá com todos os seus programas. Certo? Tá aqui, posso ler aqui, meu amor? Obrigada. Vamos lá, vamos iniciar, certo? A gente inicia muito bem aqui. Vamos falar sobre a situação da cultura em Itajubá hoje. Vocês podem até mandar aí se vocês acham que Itajubá é uma cidade cultural ou não. Pode mandar, porque daí eu leio aqui, tá bom? Como, na sua opinião, Pedro, encontra-se a cultura em Itajubá, meu amor? Ok. Bom, vamos começar do começo, né? Vamos. Apresentar primeiro. Por favor, desculpa. Não, imagina. Apresentar a situação.
Bom, eu sou cidadão de Itajubá, né? Primeiro, acho que venho falar aqui como cidadão de Itajubá, que acompanha, de certa forma, a política na cidade. Estive um tempo fora, estava fazendo graduação em São Paulo, Sim. mas continuei acompanhando, agora voltei a morar na cidade. Estou acompanhando um pouco mais de perto a situação da política na cidade. E o que me chamou especificamente a atenção nesse começo de ano foi a questão das políticas culturais aqui da cidade. Certo. E foi um episódio muito específico, digamos assim, que me fez querer pesquisar, discutir um pouco esse tema na cidade, que foi uma visita no Natal, no período do Natal, que eu fui ao Parque da Cidade. Bonito, né? Bonito. E o parque enfeitado, Vistoso. fiquei até assustado, né? Bem chamativo, digamos assim, bem bonito. Mas me chamou a atenção o fato de que, nossa, imagina o investimento que a Secretaria de Cultura deve ter feito aqui, né, para enfeitar o parque desse jeito. Sim, quem E esteve aí, no parque pôde constatar sabe, que foi uma sim, coisa monumental, né? Deslumbrantes, uma coisa deslumbrante. Uhum. E aí eu fui atrás desses dados, entrei no portal Cidadão lá da Prefeitura, inclusive Você ficou fica a curioso? sugestão, todo mundo que quiser investigar dados, né? Eu acho que é importante Olha. acessar, buscar a transparência da administração da cidade. o Olha portal que Cidadão da bacana. Prefeitura. Onde o cidadão No próprio pode achar? site da Prefeitura tem o portal Cidadão, lá você consegue ter acesso a alguns dados. A gente pode até falar um pouco melhor sobre isso. Legal isso. Legal. Mas aí eu fui Porque a gente acessar... sempre fica, desculpa, a gente sempre fica pensando exatamente isso. Nossa, quanto que foi gasto? E às vezes a gente fala assim, nossa, tal gestor gastou, deve ter gastado muito, nossa, tá deixando de fazer tal coisa para fazer tal coisa, quanto é que gastou nisso, não sei o quê, mas é sempre um número X que Especulado, ninguém. né? É sempre um número X que ninguém sabe que número é esse, qual que é realmente o valor. Aí alguns falam, não gastou muito, outro gastou muito, mas ninguém sabe. E é possível saber, então. Sim, né? Tem o portal Transparência? Portal Transparência, Portal Cidadão. Dentro do site da prefeitura dentro mesmo. do site da prefeitura. Certo. Tem alguns problemas, obviamente, assim, não são todos os dados que estão lá. Assim, tem Que uma pena. certa dificuldade, que é uma Sim. pena, de fato. Mas você consegue ter alguns dados que dá para você fazer um parâmetro. Certo. E foi esse parâmetro que eu tive, que, buscando lá os contratos celebrados pela prefeitura, eu identifiquei que o contrato de locação da iluminação do Natal na cidade foi um contrato no valor total de R$350 mil, investidos pela Secretaria de Cultura. R$350 mil. E aí eu já fiquei um pouco Em assustado. quê? né? Luzes? Nos enfeites. Os enfeites, Então, por no exemplo, geral. eu até separei alguns casos aqui. Sabe, você visitou o parque? Chegou a visitar? Não. Mas enfim, o pessoal deve Eu lembrar. vi aonde? A casa do Papai Noel. Não, o a gente principal lá que tava viu nas aberto. redes sociais que todo mundo tirou foto, tem foto no Sim, próprio site. sim. Então, assim, eu vi o parque todo, eu não fui ao parque. Ok, então lá, a casa do Papai Noel, o aluguel daquela casa lá, R$57 mil. Tinha uma bota logo eu vi do lado também. da casa do Papai Noel, que você Com conseguia portinha, subir lá né? pra... Você podia- exatamente. Aham. O aluguel daquela bota foi num valor de R$11.320. O túnel de luz, eu acho que esse é o que mais bombou de foto, todo mundo tirando foto. Todo mundo tem essa foto. Foi perto de R$5 mil o aluguel do túnel de luz. O letreiro de Boas Festas, que estava logo ali debaixo do teatro, ali Vi no Gramado. também. 7.800 Tipo aquela marca de Hollywood, Isso. sim. R$7.800, ou seja, assim, particularmente eu achei um valor um pouco assim alto para investimento de uma Secretaria de Cultura, especificamente. Fora da realidade, você diria? Um pouco da nossa realidade Então, aqui? É isso que eu vou desenvolver Tá. agora, Drica, que a questão não é, eu acho que não é nem o gasto em si, mas a proporção. Eu aumentei essa minha pesquisa. Não vamos ficar só no Natal, não. Peguei todos os contratos que foram celebrados pela Secretaria de Cultura em 2019. Então te aguçou mais a curiosidade esses dados aí. Vamos ver qual está sendo para onde está indo os gastos em contratos celebrados pela Secretaria de Cultura da cidade. Essa foi a minha preocupação. Certo. Do total, no Natal, a Secretaria investiu 37%. Todos os contratos celebrados pela Secretaria disponibilizados no Portal Cidadão, 37% foram valores destinados a Natal. Ao aniversário da cidade, 59%. Tiveram um outro gasto com consultoria e assessoria cultural de 2,7%.
E o gasto com a organização do Enduro da Dependência, 1,3%. Ou seja, se a gente fizer aqui a conta, a gente chega a um valor de 59, 37, 60, 96%. 96% dos valores celebrados por contratos da Secretaria de Cultura foram para a realização de 2 eventos na cidade. Quantos o por cento? Natal e o aniversário. 96%. 96, quase o total. Sim. E aí o ponto que eu comecei a me questionar é colocar que tipo de política cultural a gente está fazendo. Para onde estão indo os recursos do investimento em cultura? Será que investir em cultura, desenvolver políticas culturais, é a organização de 1 ou 2 eventos deslumbrantes, gigantescos? Onde ficam os artistas locais nessa situação? Onde ficam a organização de outros festivais durante todo o ano? De incentivo a produtores culturais locais? De descentralização dos investimentos? Será que toda a população de Itajubá está tendo acesso a esses eventos? Ou será que esses eventos eles são centrados no geral para uma pequena parte da população que tem mais acesso a esse local, que é o Parque da Cidade? Que tipo de políticas culturais estão sendo desenvolvidas em bairros periféricos, em bairros da zona rural? Será que a cultura está chegando nesse local? E esses dados que eu encontrei, com esses gastos altíssimos em poucos eventos da cidade, me fizeram levantar essas perguntas. Então, por exemplo, no Natal da Cidade, além dos enfeites, tiveram as apresentações, os shows que foram organizados também lá no parque. A maioria é artista local. Legal. Foi, sei lá, umas 2 semanas de shows, a maioria é artista local. O valor investido nesses shows foi no total de, sabe quanto, Drica? 35 mil reais. Ou seja, 10% do valor que foi investido com iluminação foi investido em artistas locais para organizar show. Será que essa proporção é adequada para a promoção de uma cultura de incentivo aos artistas locais? De desenvolvimento de uma cultura local? De colocar em debate a política cultural? Você gasta 350 mil reais com uma empresa de fora da cidade para enfeitar o parque e você gasta 10% disso para organizar shows com alguns artistas locais. Vamos colocar número para que todo mundo entenda. 350 mil foi colocado na decoração de um parque. E quantos por cento? 35? 35 mil. E 35 mil foi destinado aos artistas locais. Lá você conseguia fazer tinha o valor pagado por banda / artista. Então, por exemplo, uma banda de pop rock, que estava lá no contrato, ela ganhava em torno de R$1.000 por show. Uma dupla sertaneja, ela ganhava R$600 por show. E aí, se a gente vai pegar os shows do Parque da Cidade, por exemplo, um só artista de fora, um artista de renome, o cachê dele, R$131 mil. O outro, R$163 mil. Um artista de fora. Ou seja, é uma desproporção na organização de eventos, de desvalorização do artista local, com valorização de recursos que não ficam na cidade. Esses recursos não ficam na cidade, eles são investidos em empresas de fora. Mesmo a empresa de iluminação que cuidou do enfeite do Natal, ela não é uma empresa de Itajubá. Então você não pega que seja 30% desse valor e incentiva artistas locais aqui que trabalham com iluminação, que trabalham com design, que fazem esse tipo de trabalho e coloca para fazer no parque. Entende? A minha questão que surgiu desse evento específico, que foi passar uma noite lá no parque, visitar o parque, foi justamente quais são as prioridades da Secretaria de Cultura na cidade hoje em Itajubá. Esse foi o meu ponto de partida. Tá. Bom, o que a gente vai esbarrar, né? Vamos lá. Eu gosto de esmiuçar as coisas, claro. Não é? Eu gosto muito. Eu acho que quando a gente fala para a população, né? A gente fala, deixa eu só tirar o somzinho aqui. Quando a gente fala de uma forma popular, a gente tem que esmiuçar, né? Então vamos lá. Às vezes você fala assim, poxa, mas está gastando muito, né? Que foi a pesquisa aqui do Pedro. Gastou muito com artistas que vêm de fora. É claro que é bacana, porque muitas vezes aí todo mundo enche o olho, né? Enche os olhos, realmente é interessante.
Mas todo mundo enche os olhos e fala assim, ah, não, mas vale a pena, porque imagina, quando que eu ia ver Maiara e Maraísa? Né? Quem gosta, quem é fã, não sei o quê. Tem pessoas que querem realmente ver que nunca vão ver, vamos dizer assim. Ou porque não teve oportunidade de vir na cidade, ou porque não tem dinheiro para ir pro show, enfim. Então fala, poxa, foi gratuito e tudo mais. Ok. Só que daí a gente tem que fazer esse balanço. Né? Uma coisa é ter dinheiro sobrando, né? A gente está conseguindo abranger todos os artistas da cidade de uma forma satisfatória. O dinheiro está sobrando, né? Amém? A gente tem que falar assim, amém. Porém, aí sim, aí você contrata, poxa, vamos contratar, né? Porque o intercâmbio também é bacana, vamos contratar de fora, vamos fazer isso, legal. Agora, quando você usa uma quantia grande, né? E você olha os artistas da cidade, né, de uma forma tão desvalorizada, aí você tem um peso da balança, ela não está equilibrada, né? Porque os artistas, eles precisam, a gente, estou falando dos artistas, mas eu me ponho dentro disso. Nós precisamos disso. Nós precisamos de oportunidades, né? Quantos artistas bons a gente vê saindo daqui, ou tendo que cobrar menos do que vale o seu trabalho, porque senão ele não trabalha, porque ele não tem visibilidade, né? O artista é bom. Aí, sabe o que a gente tem? A gente tem na nossa cabeça, assim, inconsciente, se você não conhece o artista, se você não conhece o trabalho dele, é normal, você duvida daquele trabalho. E geralmente a gente fala assim, se ninguém conhece, não é bom. De cara, eu falo isso como artista falando pra vocês. Se ninguém conhece, então não é bom. Esse artista não é bom. E às vezes o artista é bom pra caramba, o que ele não teve? Oportunidade, visibilidade. Ou então, ele faz sucesso lá fora, que é o que acontece muito aqui em Itajubá. Ontem mesmo a gente estava falando que Itajubá é um celeiro de artistas em todos os ramos. Ele faz um puta sucesso lá fora, ele tem várias oportunidades, mas às vezes aqui na cidade natal dele, onde ele mora, ele não consegue mostrar o trabalho, né? Então, assim, fica essa balança desmedida, realmente, né? Então, a gente paga muito porque vem de fora e o artista dentro da cidade é desvalorizado. É possível, Pedro, na sua opinião, por exemplo, a gente ajeitar essa balança e equilibrar as coisas? Com certeza é possível, Drica. E, assim, a gente consegue buscar mesmo no histórico de Itajubá, já existiram uma organização de outros eventos culturais que tinham um porte grande descentralizado na cidade, né? Que a gente pode pensar no Expresso Cultural, o Festival Itajubense de Cultura e Arte, o FICA, os saraus musicais, né? Sim. Então, existem exemplos que já foram desenvolvidos na cidade. O FICA era maravilhoso. A gente estava conversando até aqui nos bastidores que a gente... eu falava, suspirava, ele falava e suspirava. Pois é. Foi maravilhoso. Quem lembra do FICA aí? Manda aí pra gente. Quem lembra do festival? FICA, Festival Itajubense de Cultura e Arte. Isso. Foi lindo, gente. Foi lindo. Então, e assim, exemplos a gente tem. E exemplos e recursos a gente tem também, né? Eu fiz uma separação. Separei aqui pela lei orçamentária anual, por exemplo. A gente teria recurso e isso é muito legal. Para o ano que vem, para você ter ideia, a previsão orçamentária para a pasta da Secretaria da Cultura, ela cresceu em relação aos anos anteriores e é um valor de R$ 2.840.625. Essa pasta, ela também entra os pagamentos dos funcionários? Sim, esse é o orçamento geral. Exatamente. 2.840.000. Tá. É a previsão para a Secretaria de Cultura. É um valor acima dos valores previstos nos anos anteriores, mas ainda assim é um valor abaixo do que a Prefeitura pretende chegar. Então, assim, no Plano Municipal de Cultura, a previsão é de que o orçamento da cultura até 2025 seja de 3%. Atualmente é de 0,86%. Mas se a gente pega 2017 era de 0,45%, ou seja, praticamente já dobrou. Então, assim, da onde que vem esse dinheiro? São recursos de dotações orçamentárias as mais diversas. Assim, tem bem distribuição do Fundo Nacional de Cultura, porque agora Itajubá tem um Fundo Municipal de Cultura, a gente pode falar um pouco mais disso daqui a pouco, de como funciona
o Sistema Municipal de Cultura. Certo. Mas a questão é assim, recursos existem. O meu ponto é justamente de como esses recursos estão sendo utilizados, sabe? E é claro que eles existem instrumentos já criados pela própria gestão atual de, a partir desses recursos, utilizar na promoção da verdadeira cultura da cidade. Isso é um ponto importante. Que cultura é diferente de entretenimento, né? Essa eu acho que é uma distinção que a gente tem que fazer, que às vezes as pessoas muitas vezes se confundem. Porque assim, entretenimento é importante que a população tenha entretenimento, sim, mas a cultura é algo que ela vai além, né? Eu falo, entretenimento é aquilo que você precisa para passar as horas do seu dia, para passar o a vida. tempo. A cultura ela não é para passar o tempo, para passar a vida, ela é para dar sentido ao tempo, né? Ela é para dar sentido à vida. Então, valorizar assim, a nossa história, né? Tem muita coisa envolvida. É algo que vai muito além de meros poucos eventos grandes, gigantescos, que não tem uma duração maior que 24 horas, muitas vezes, né? Ainda respondendo a sua pergunta, se dá para fazer, acho que a gente pode falar um pouquinho do Plano Municipal de Cultura, que eu acho que é um tópico importante de conversar com o pessoal, explicar mais ou menos como funciona. Para isso a gente tem que falar do Conselho? Oi? Um pouquinho? Ou não? Passa pelo Conselho também. Em Itajubá existe um Conselho de Cultura, né? A lei que estrutura a cultura em Itajubá, quer ver, eu separei aqui. Ela é de 2013. Gente, ele está se formando advogado. Já se formou. Me formei. Já se formou em advogado. Então, para ele, você vê que é leis, né? Peraí, não, eu tenho essa lei aqui, eu tenho essa lei. Advogado, eu adoro. O que acontece? Em 2013 foi editada a lei que estrutura o sistema cultural na cidade de Itajubá. Em 2015, aqui acho que é o mais importante, foi editado o Plano Municipal de Cultura. O que é isso? O que é o Plano Municipal de Cultura? A gente lembra que foi um rebuliço aqui sobre o Plano Municipal. O Plano Municipal de Cultura, ele é uma lei ordinária do município que basicamente cria um planejamento, um plano de política cultural para a cidade, no caso para os próximos 10 anos. Então, nesse Plano Municipal de Cultura, isso veio junto com uma série de estruturação com a prefeitura. Isso é um elogio que a gente tem que fazer à atual gestão, que ela de fato estruturou a base da política cultural de Itajubá. Então, Só tem como dar certo com isso. Criou o Conselho Municipal, criou o Fundo Municipal de Cultura. Se funciona, se não funciona direito, é outra discussão, mas criou, é um primeiro passo importante. O primeiro passo é esse mesmo. E um primeiro passo importante, inclusive, para conseguir buscar mais recursos. Então, assim, por lei, para você conseguir recursos do Fundo Nacional de Cultura, você precisa ter um Fundo Municipal de Cultura, a Prefeitura criou, você precisa ter um Conselho Municipal de Cultura, a Prefeitura criou, e você precisa ter um Plano Municipal de Cultura, que foi também criado em 2015. E esse Plano Municipal de Cultura, como eu disse, ele prevê metas a serem cumpridas pelo município na área cultural. E o plano, ele é muito bem feito, Drica. Ele prevê, assim, justamente desse tipo de cultura que a gente está falando. De que todos tenham acesso à cultura, de que seja uma cultura plural, diversa, que envolva distintos tipos de arte, distintos tipos de manifestações culturais. Então não é só sertanejo, é dança, é maracatu, é sertanejo, é teatro, quanto mais teatro de rua, melhor. É teatro diverso. Prevê uma política cultural descentralizada, ou seja, não é só em um local, não é só no centro, não é só para a população que tem carro e tem fácil acesso a determinados locais, não. É uma política cultural que tem que chegar na periferia, tem que chegar na zona rural, que todos possam ter acesso. E o plano, ele prevê uma série de metas muito bacanas. Então, por exemplo, vou citar aqui. Criação de um espaço público e uma biblioteca pública em cada bairro. Isso é uma meta, está lá no Plano Municipal de Cultura. Olha que ideia legal. Você levar a biblioteca também, não só no centro, mas você levar a biblioteca, desenvolver projetos de leitura em outras regiões da cidade. Isso está no plano? Isso está no plano. Agora a questão é, por que não, o plano não tem sido cumprido? Por que não é seguido? Esse é o ponto. O Plano Municipal de Cultura em Itajubá, a gente tem essa interrogação? Esquecido. Ele está esquecido. Eu separei aqui 12 metas. O plano ele é feito de metas. Só um minuto, só para eu poder entender. Esse plano, quando ele foi criado, ele teve essas metas que você vai falar. É isso? Ele já foi criado com essas metas. Ele estabelece metas. Olha, Ok. olha, até ano tal a gente tem que fazer tal coisa. Certo. Isso é uma projeção, isso é uma lei municipal. Certo.
A questão, Então, e são vamos mais de ver o 30 metas. A questão é que Vamos ver basicamente eu dei o uma que você estudada separou. rápida no plano. Certo. Eu separei 12 metas. Tá. Essas metas vão num prazo de até 10 anos. Então varia. Cada meta ela tem um prazo de validade, o máximo é de 2025. Então existem metas que ainda o tempo ainda está correndo. Mas quando a gente vai ter, a gente pode ter a gente vai ter uma troca de gestão, Sim. né? E aí, como é que Mas fica? é política No de caso. Estado, né? É uma política, não é da gestão. Mas entendeu? quem É uma entrar vai política- ter que seguir Tem que esse ser plano. esse plano, Ok, exatamente. Tá bom, ok. Então você pega, por exemplo, Vamos eu nas nossas separei metas, aqui então. 12 metas que o prazo já foi extinto e que elas não passam perto de ser cumpridas. Ah, o prazo já foi extinto. Já. Esse, dessa por que você exemplo, vai falar? criação Vamos de lá. um espaço público e uma biblioteca municipal em cada bairro. O prazo é 2020. A gente tem até o fim desse ano. E aí, quantas bibliotecas Itajubá tem hoje? Quando Eu só foi conheço criado uma. o 2015, o plano de 2015. Quantas bibliotecas Itajubá tem hoje? Então teve mais ou menos 4 anos, mais ou menos, mas não foi feito essas... O plano está esquecido. Eu Tá. vou dar um outro exemplo aqui. Biblioteca, então, em cada bairro que não existiu. Ainda não existe. Olha só. Promover linhas de transporte público específico para horários e locais da realização de eventos culturais integrantes do calendário cultural do município a partir de 2016. Ou seja, estava como meta de que a partir de 2016, sempre que a gente tivesse eventos culturais da cidade ou locais culturais da cidade, principalmente centralizado lá no parque, hoje o teatro, por exemplo, o plano prevê que existissem linhas de transporte público para levar populações de bairros mais distantes a esses eventos, a esses espaços culturais. É uma meta para 2016. Essas linhas existem hoje? Eu acredito que foi feito alguma coisa, eu não sei como foi feito, mas eu acredito, eu até fui uma vez até. Ali eu acho que quando. Não é toda vez, por exemplo, acho que. Eu não Eventos me lembro. específicos, Alguns aniversário da eventos cidade, específicos tem. Eventos específicos. Tem ali no Sambódromo, Mas existe alguma alguma coisa linha que, de uma ônibus linha, específica que não. traga pessoas de regiões distantes Não. para o teatro municipal, por exemplo? Que isso é uma reclamação, inclusive agora com a questão do aumento da passagem da Valônia, Sim. para você ver como os assuntos eles são Muito interligados, política é tudo algo interligado. Um dos assuntos que mais vai sendo comentado é que a prefeitura ela não tem promovido o acesso de populações que moram em bairros mais distantes ao parque da cidade, ao teatro municipal. Ou seja, não está chegando a essas pessoas. O teatro, que eu acho um investimento muito legal, assim, eu confesso que eu gostaria de investigar um pouco mais a fundo como se deu a permuta exatamente. A construção do teatro ela foi fruto de uma permuta, mas é um projeto muito legal de você ter um centro importante na cidade de cultura. Mas será que as pessoas estão tendo acesso a esse centro de cultura? Sendo que isso está aqui no plano? Fica a questão. Posso né? citar Eu outras acho metas, que- se você quiser. Então, aqui, por exemplo, criar a Lei Municipal de Financiamento e Incentivo da Cultura até dezembro de 2015. Isso daqui dá pra gente falar um pouco também. Como O que é? acontece? Repete pra mim, por favor. Criar Lei Municipal de Financiamento e Incentivo à Cultura. Atualmente a gente já tem uma lei federal e uma lei estadual que prevê esse financiamento de cultura, principalmente através de incentivo fiscal. Essa é a política mais utilizada no Brasil hoje. Então, por exemplo, você é uma promotora de cultura. Certo. Você quer realizar um evento, e você precisa captar recursos, certo? Você consegue, aderindo a esse programa, essa lei de incentivo fiscal, descontar enquanto incentivo fiscal, ou seja, nos tributos que você tem a contribuir, o valor que você vai investir no seu projeto. Ou seja, é um incentivo para que promotores, artistas de cultura coloquem dinheiro na cultura, invistam na cultura. Sim, é fato, sabe E isso uma não coisa, existe em Itajubá. gente? Essa lei não foi criada em Itajubá. Mas eu vou abrir um parênteses no que você está falando. É fato uma coisa, gente. Uma coisa. Isso é fato. Isso eu falo como artista. Falta o artista ser um pouco mais ouvido, né? Porque às vezes quando a gente às vezes a gente cria alguma coisa e como às vezes a gente não tá ali, vamos dizer, na pele da pessoa,
O que a gente acha que já basta, que é só aquilo, e às vezes não basta. Porque quem mais sabe é aquela pessoa que vive, aquela pessoa, então no caso é o artista, né? Por exemplo, tem várias, uma coisa que seria super bacana, eu até deixo aí uma sugestão à Secretaria de Cultura, todos os componentes da Secretaria de Cultura, que eu conheço bem, eu estou sempre lá com o Massude, com a Giovana. A Giovana até escreveu algumas coisas aqui que depois eu vou repassar aqui para você. Que, se eu não me engano, agora a Giovana Trota é a diretora, Giovana, é isso? Diretora de cultura? Acho que sim, acertei, coloca aqui pra mim. Acho que é a nossa diretora de cultura, enfim. O que eu sinto falta é realmente, por exemplo, tem vários, os artistas, quando a gente começa, eu tenho aí quase 18 anos de arte em Itajubá, e posso afirmar que eu aprendi assim, 70% no mínimo do que eu aprendi foi na raça. Então, o que é a raça? É quebrando muita cabeça, é perdendo muito dinheiro, tanto no investimento, quanto deixando de aproveitar alguma oportunidade que está ali. Por quê? Porque é na raça. O que você tem? Talento e vontade de trabalhar. Mais nada. Então, a gente não tem a orientação, né? Então, assim, é chegar até esses artistas, né? Por exemplo, o conselho poderia ser uma coisa bacana, né? Que é chegar até os artistas e falar assim, o que falta? O que vocês acham que realmente falta? Como é que a gente, na verdade, a palavra, como a gente pode ajudar vocês, artistas? Ajudar mais vocês, artistas. E ouvir, e anotar, e realmente começar a trabalhar com aquilo ali. Né? Por exemplo, as leis, tem várias leis de incentivo que a gente pode usar, que o artista pode tentar captar isso, só que eu sou, por exemplo, eu, como eu falei, tenho quase 18 anos de arte na cidade, e eu posso dizer que eu não sei fazer isso. Eu não sei. Por quê? É burocrático. Isso é muito burocrático. Você conseguir ser apoiado por uma lei do governo, ou por isenção de impostos de alguma empresa, ou alguma coisa assim, é muito burocrático. Então, assim, é muito minucioso fazer esse projeto. Quem faz esse projeto? Né? Então, assim, eu acredito que a secretaria poderia, de repente, até mesmo, isso é uma sugestão, disponibilizar, eu não sei nem se a secretaria tem alguém que trabalha dentro disso, com leis de incentivo, com leis de incentivo cultural, para que possa, por exemplo, um curso seria maravilhoso pela Secretaria de Cultura, por exemplo. Isso ajudaria de uma forma assim, gigantesca os artistas que querem captar verba, investimento, verba para investir no seu trabalho. E seria ótimo, porque imagina eu, com o meu teatro, conseguindo captar essa verba, ela vindo de algum lugar do governo, da Secretaria de Cultura, eu conseguindo captar essa verba. Imagina eu rodando, que eu acho que era isso o Expresso da Cultura, se eu não me engano, até alguém pode me mandar aqui. Imagina eu conseguindo rodar os bairros levando teatro, que é o meu caso. Né? Acesso à cultura, né? Estando dentro do bairro. Nossa, meu bairro também pode acontecer, não é só no centro, não é só no teatro, porque a arte está em qualquer lugar. Você não é necessário, às vezes, a estrutura, é muito legal ter um teatro municipal, é bacanaço ter um teatro municipal, mas a arte está em todos os lugares. Eu não só preciso de um teatro municipal. Por isso que existe arte na rua, arte de rua. Né? Que a gente vê tanto, que é tão necessário. Então, assim, às vezes falta um pouco dessa orientação e da estrutura para o artista da terra poder fazer o seu trabalho, né? Então, assim, de repente, você imaginou como eu estava dizendo, um curso, de repente, olha, a gente vai dar um curso, a gente vai chamar uma pessoa super qualificada X, que vai dar um curso para os artistas que estão aqui cadastrados no conselho ou em qualquer outro lugar. Tem um nome que eu esqueci, Monique, não me lembro. Cadastrados aqui, tá? Vocês vão ter o direito a esse curso de como captar essa verba, capacitação de verbas, de investimento do seu trabalho, né? Que a gente de repente não possa contar somente com a prefeitura, porque também a Secretaria de Cultura não pode ajudar a todo momento todos os artistas de Itajubá. Então esse curso, por exemplo, seria uma coisa super bacana. Bom, fica a sugestão, eu acho super legal, já vi em alguns lugares funcionando assim, funciona, dá muito certo. A Giovana escreveu aqui,
entre várias coisas, Giovana, eu vou simplificar um pouquinho, porque é bastante, tá? Mas aí tá aqui, tá, Pedro? Claro. Se aí se quiser depois do programa, no momento que você puder responder ela, marca ela aqui, aí vocês podem conversar também favor. aqui, né? Então, ela disse que aqui... ela disse que a nossa cidade tem muitos artistas da terrinha, como você mesmo sabe, Drica, sim, como a gente mesmo falou, é um celeiro de artistas. Você esteve na secretaria e viu a nossa programação. Sim, estava grande, como a gente já conversou aqui. A verba da cultura é para usar na cultura. Sim, foi o que a gente conversou, né, até então. Ok, a gente concorda também. O que mais, gente? Sumiu aqui. Ai, tinha um texto maior aqui, Giovana. Eu me perdi aqui. Deixa eu tentar voltar. Não tem jeito de voltar, gente, que é ao vivo. Giovana, manda aqui pra mim. Se você mandou mais coisas além disso, manda aqui pra mim, meu bem, que eu não tô conseguindo visualizar o restante. É só copiar e colar aqui, tá? Mas, bom, pelo que eu entendi, a Giovana não concorda muito com as coisas que foram ditas aqui. Eu não entendi muito bem de que forma que você não concorda, Giovana. Se você puder simplificar aqui pra mim num post só aqui pequenininho, eu vou te agradecer, tá? Ok. Só fazendo um ponto que eu cheguei a estar na Secretaria de Cultura há algumas semanas, fui fazer alguns pedidos de acesso à informação lá, conversei com o secretário por um tempo, ele disse que tinha visto o texto que eu tinha publicado, que não concordava muito, cheguei a ver alguns comentários no Facebook de servidores da Secretaria que não concordavam muito, que eles se defendiam dizendo que estavam sim apoiando os artistas locais, que a gestão atual é uma gestão que mais apoia os artistas locais. Mas a questão, Drica, é que assim, não é o que a gente ouve, né? Não é o que a gente ouve dos artistas, não é os dados que a gente consegue encontrar, assim, e assim, a distribuição de investimentos é muito claro. E você está falando totalmente baseado nos dados disponibilizados pela prefeitura. Está incentivando o artista local, eu não sei exatamente o que significa. O que significa dizer que está dando um alvará para utilizar um espaço público, mas isso não é incentivar artista local, isso é uma obrigação da prefeitura. Se você tem um evento organizado, você solicita um alvará, está tudo dentro dos conformes, a prefeitura ela tem que te dar o alvará. Então, assim, está dando uma infraestrutura mínima, mas será que essa infraestrutura mínima ela é realmente um incentivo ao artista local? É uma coisa, tá tudo bem. E outra coisa, quais artistas locais estão sendo atendidos por esse incentivo? Porque uma coisa que a gente escuta bastante é que não é todo mundo que tem acesso à Secretaria de Cultura da cidade. Isso é uma coisa que muita gente veio reclamar comigo depois que eu publiquei esse texto, que acaba sendo às vezes um trabalho muito pessoalizado. Você tem um contato lá dentro, você consegue ter um acesso, mas pessoas que às vezes não têm um acesso tão fácil à secretaria, ou que se expõem politicamente de maneira contrária à atual gestão, acaba sofrendo algum tipo de retaliação. Então, assim, uma coisa que eu queria entender desse argumento que está sendo colocado de que os artistas locais estão sendo sim incentivados é que tipo de incentivo. E outra, eu preciso ter acesso a esses dados. Isso foi o que me fez, inclusive, ir lá à Secretaria Municipal de Cultura. Olha, eu não consigo ter acesso a quantos editais o Fundo Municipal de Cultura abriu durante a última gestão. Não sei. Não sei quantos eventos. No site, não consigo. Não sei se o Fundo Municipal está abrindo edital. Eu não sei para onde estão indo os recursos do Fundo Municipal de Cultura. Porque explique também ao web espectador sobre editais. Rapidamente, por que tem que ter esse edital? É o obrigado a ter esse edital, não é? Porque as pessoas não entendem essa outra parte. É basicamente uma ideia de impessoalidade, né? Você vai direcionar o investimento para um evento de teatro, por exemplo. Você precisa abrir um edital para que todos que estejam interessados em construir esse evento possam apresentar o seu projeto. Não é eu chegar e falar assim, Drica, você é minha amiga, você quer organizar um evento na cidade? Vou te dar tanta quantia de dinheiro. Mas e o fulano e o ciclano que também organiza eventos de teatro, que às vezes tem um projeto
melhor, mais estruturado, mais desenvolvido que o seu. Eles querem participar também, eles querem também apresentar os seus projetos e, digamos assim, disputar esse investimento. Daí a importância de se abrir é um edital. Isso é uma situação de impessoalidade, que essa é uma reclamação muito recorrente. Que não é quem tem contato consegue organizar evento, não, quem tem o melhor projeto vai organizar o evento. E assim, eu não consigo ter acesso a editais que estão sendo abertos. Isso não existe. Eu não consigo ter acesso a esses dados, eu fui atrás disso. Não consigo ter acesso a quais eventos... Você conseguiu indo lá? Eu estou fazendo requerimentos, fiz pela internet, protocolei lá na prefeitura pelo acesso lei de acesso à informação. Sim, estou esperando. Mas isso faz pouco tempo. Assim, eles têm 20 dias para responder ainda. Está dando prazo. Sim. Tá. Mas a questão é, não tenho informação de quantos eventos institucionais a Prefeitura Municipal realizou no Teatro Municipal, por exemplo. Porque esse é um outro ponto. Eu vi recentemente um post no Facebook da Prefeitura dizendo lá, nos últimos 4 anos passaram não sei quantas mil pessoas pelo Teatro da cidade, pelo Teatro Municipal. E aí você olha aquele dado alto e você fica, uau, muita gente. Mas sabe o que esse dado quer dizer, Drica? Absolutamente nada. Por quê? Porque eu não sei. Quer dizer nada? Eu não sei. Tá, tantas pessoas passaram pelo teatro, mas eu não sei que pessoas são essas. Será que é todo mundo? Será que é uma parte restrita da população? Eu não sei. Que eventos essas pessoas estão frequentando? São eventos públicos, gratuitos, promovidos pela prefeitura? Porque o teatro municipal, ele é muitas vezes locado também. Locado para terceiros, sim, inclusive. Sim. Então, às vezes, nesse número está formaturas realizadas de escola particular, por exemplo. Às vezes nesse dado está uma conferência universitária que, sei lá, a Faculdade de Medicina organizou. Às vezes nesse dado está um show particular que uma empresa de fora veio e realizou na cidade e colocou um ingresso a R$100. Então, assim... Todas essas pessoas contam. E isso quer dizer que a cultura na cidade está sendo democratizada? Não. Para eu dizer que a cultura na cidade está sendo democratizada, eu tenho que ver quais eventos institucionais a prefeitura está realizando, que eventos são esses, são eventos diversificados, está tendo linha de transporte para que pessoas de bairros distantes possam ter esses eventos, são eventos gratuitos, quem não tem condição de pagar R$50 num show, num ingresso, numa peça de teatro, num coral, está frequentando esses eventos? Esses tipos de dados que eu preciso ter. Que artistas estão promovendo esses eventos? Será que é só gente de fora? Será que tem algum grupo local que está tendo acesso a esses espaços? Será que são grupos locais distintos? Não consigo ter esse tipo de resposta. Então, você está dizendo esses dados você não encontra. Eu não encontro esses são dados, então, que tem que ter. Sim, e aí eu não tenho condição de avaliar de que o Teatro Municipal, que é, como eu disse, um investimento fantástico na cidade, acho que Itajubá precisa ter um teatro municipal, mas eu não tenho condições de avaliar se ele está sendo bem utilizado para democratizar a cultura na cidade. Eu acredito que não. Pelo que eu consigo encontrar, pelo que eu converso com artistas, pelo que eu converso com promotores de cultura, eu tenho a impressão que não. E esse é o meu ponto. É isso que eu disse. Dizer que incentiva artista é muito fácil, mas eu preciso saber o que isso significa. Um outro ponto. Eu encontrei, inclusive para quem quiser acompanhar, também eu acho legal, o mestrado apresentado na Unifei, Drica, em 2016, pela Caroline de Miranda Borges. O mestrado que acho que ela apresentou na área de administração. A gente conhece. E o tema dela foi análise do processo de criação e estruturação do Sistema Municipal de Cultura em Itajubá. Ela analisou políticas culturais em Itajubá, basicamente, nesse mestrado. Certo. Em 2016, um dos pontos que ela já pontuou como problemático da cidade, 2016, ou seja, já tinha sido estruturado o Plano Municipal de Cultura e já estava na atual gestão também, mas um dos problemas que ela pontuou é que existem propostas culturais de criação de eventos e ocupação de espaços públicos sendo realizados sem nenhum apoio financeiro ou técnico do poder público. O apoio recebido é apenas em forma de barracas, local físico e energia elétrica. Não há fornecimento de banheiros, água potável, divulgação, nem outros tipos de incentivos. Então, fornecer barraca, local físico, alvará e energia elétrica, isso é de fato incentivar artista local? Tudo bem, vai ter o carimbo lá da prefeitura, mas isso significa que o evento está de fato sendo incentivado? Esse é o meu ponto. E aqui nessa pesquisa, ela inclusive cita 2 eventos que a gente mencionou aqui anteriormente, que é o Sarau Musical e o FICA. Ela cita nessa pesquisa em 2016, que eram eventos que, de certa forma, não contaram com o tipo de apoio da prefeitura. Que foi de iniciativa popular.
de iniciativa popular, e no caso do FICA, contava com um programa e captava recursos via governo federal e governo estadual, pela lei de incentivo fiscal que a gente mencionou aqui. Como eu disse, Itajubá ainda não editou a sua lei de incentivo fiscal para artistas, embora isso esteja no Plano Municipal de Cultura, de previsão de até 2015. Um outro ponto. Esmiuça um pouquinho essa lei pra gente. O que é? Itajubá não tem uma lei municipal de incentivo à cultura. Como eu já disse, existe essa lei no âmbito federal, existe essa lei no âmbito estadual, que é um programa que promotores e artistas de cultura conseguem se cadastrar e eles conseguem ter o retorno do valor que eles investem em eventos culturais em isenção fiscal. Então, no município, e isso eu dei uma pesquisada, já existem vários outros municípios que já editaram essa lei. Essa isenção normalmente vem em impostos de competência do município, que é o ISS e o IPTU. Gente, antes que você termine, isso é tão importante, isso é tão bacana, porque, como a gente falou, como a Giovana disse aqui, como o Pedro, como eu disse, como senso comum, Itajubá é indiscutivelmente um celeiro de artistas. Não adianta, indiscutivelmente. Então, às vezes, você imagina só, você atender a todos esses artistas. Somente com a verba da Secretaria de Cultura. É impossível, né? Você não vai ter total eficácia, né? Ok. Quando você tem uma lei dessa, são ferramentas. A Secretaria de Cultura ganha braços para poder ajudar, né? Não é? Aí, assim, você tem a verba da Secretaria de Cultura, mais outras formas de realizar cultura. Então, isso é tão importante porque, várias vezes, eu mesma até já apresentei projetos da Prefeitura, não só nessa gestão, como em outras, né? Como eu falei, 18 anos trabalhando aqui. E várias vezes, todos os artistas já ouviram, e é claro que nem todo projeto que a gente vai apresentar, ele tem que passar, ou ele tem que, né? Obviamente. Mas eu já ouvi várias vezes, é ótimo o seu projeto, mas a Secretaria, a Prefeitura não tem dinheiro. Eu não tenho, não posso te ajudar, não tenho dinheiro para isso. Então, isso é uma das ferramentas. Para quando realmente, porque não tem como ajudar todo mundo. Então, assim, quando olha, seu projeto é bacana, realmente merece essa visibilidade, merece sair do papel, mas a Secretaria já chegou no teto dela esse mês, não dá para te ajudar. A gente tem essa lei, né, de isenção de impostos de empresas e várias outras formas para poder ajudar esse artista que tem esse projeto maravilhoso. Uhum. É aí que está a importância dessas leis, né? E aqui, Rodrigo, eu acho importante a gente pontuar que é uma cobrança que não recai só sobre a Prefeitura, né? O Poder Legislativo, a Câmara de Vereadores, ela também tem responsabilidade por todas essas falhas que a gente está pontuando. A questão da lei mesmo, será que existe alguma articulação na Câmara de Vereadores para criar esse projeto de lei? Porque um vereador pode criar, pode propor a lei, ou a lei pode vir de incentivo, né, por meio daquele incentivo popular, por meio daquele vereador. Sim, esse é um outro ponto que a gente pode conversar também, é que o que a Câmara de Vereadores, o que os vereadores têm feito para a cultura na cidade. Esse é um outro ponto. Então, por exemplo, se a gente tem um plano municipal de cultura já instituído e que metas não estão sendo cumpridas, por que isso não está sendo fiscalizado pelos vereadores? Cadê a cobrança política dos vereadores para que esse plano ele saia do papel, ele funcione? O meu ponto é que a gente não pode também só colocar toda a culpa do mundo em cima do gestor do Poder Executivo da Prefeitura. Eu acho que essa é uma responsabilidade que a própria Câmara de Vereadores, os próprios vereadores também dividem, tanto em questão de fiscalização, de fato, tem que tá aqui o plano, é só para você pegar o plano, você ler o plano, você ir lá na secretaria e cobrar. Isso está sendo cobrado? Os vereadores estão fazendo esse tipo de cobrança? Mas, ok. Bom, se o vereador não está vendo isso, não seria de papel do conselho apresentar isso sim, ao vereador? Esse é um outro ponto também, sim. Porque o conselho, na verdade, então, ele foi realmente eleito para poder defender os artistas, né? Falar em nome dos artistas, defender os direitos dos artistas, cobrar
né? Então, talvez o conselho também, é o papel do conselho falar pelo artista ali, ó, vereador, tem coisas aqui que não estão sendo cumpridas, né? Vamos colocar isso aí. Acho que a avaliação que se tem hoje, inclusive é uma avaliação que a própria Caroline cita na sua tese de mestrado desde já, é que o Conselho de Cultura em Itajubá, ele está meio, digamos assim, esquecido, esvaziado, digamos assim, não está funcionando. E eu não estou dizendo isso para falar que os conselheiros não estão trabalhando. O que eu estou dizendo é que não tem engajamento dos artistas. Não está funcionando da fácil. E a própria Caroline destaca que isso na própria criação do conselho, houve um problema muito grande, isso da prefeitura, de divulgação. Assim, os artistas, no geral, não ficaram sabendo que o conselho estava sendo criado, não foram chamados a participar, não foram engajados a construir política cultural dentro do conselho. Isso é uma situação que se permanece, verifica. Sabe o que acontece aqui, Pedro? Vou te falar uma coisa. E eu acho que isso não seja desinteresse, eu acho que é questão de organização mesmo, de divulgação, de engajamento. Assim. Quando você deixa um tema de lado, ele logicamente ele sai do local de discussão, e aí as pessoas não participam mesmo. Sim, concordo também. Mas sabe uma outra coisa que eu vejo enquanto artista, eu vou falar isso enquanto artista, não como entrevistadora, nem tudo mais. Mas assim, por exemplo, como eu falei, a gente aprende tudo muito na raça. Então a gente preciso trabalhar. Por exemplo, eu vivia... hoje em dia a minha renda, ela se divide nas reportagens, nas entrevistas e tudo mais. E também continuo trabalhando com arte. Mas houve uma época em que a minha renda era somente vindo da arte, né? Então, os artistas aqui em Itajubá, isso eu tô falando primeiro aos artistas, ok? Os artistas aqui em Itajubá, a gente cresce muito aprendendo sozinho, né? Então a gente aprende muito no susto, sozinho, fazendo, dando errado, dando certo, enfim, com essa experiência de vida. E aí, a gente tem uma coisa que a gente não se junta muito. Por que a gente não se junta muito? Cada um tem que correr. A pessoa que vive de arte aqui, meus amores, é corda bamba. Você não sabe o que é viver de arte, você não tem noção o que é viver de arte. Eu tenho. Um dia, agora você imagina, cuida de um filho, cuida de uma casa, e vivendo de arte. Então assim, eu faço um projeto que antes dele acabar, eu já tenho que estar batalhando um outro projeto. Se eu faço um trabalho aqui, eu tenho que guardar já uma grana, porque assim, se eu fiz R$2.000 agora esse mês, eu tenho que guardar esse dinheiro. Mas R$2.000 não dá pra quase nada, Adri, você tem uma família pra sustentar sozinha. Não importa, porque o mês que vem, não posso ter R$1. Então a gente vive trabalhando assim. Então cada um corre muito pro seu lado. A gente, infelizmente, acaba olhando pro umbigo da gente. Certo? A gente acaba fazendo isso. Por quê? Porque a gente precisa comer, pagar conta, não sei o quê. Então, assim, muitas vezes esse tempo que a gente tem que ter para estruturar, sentar, olha, a gente tem que se unir, a gente tem que ver qual que é, o nosso bem comum aqui, a gente tem que se unir enquanto artista para que a gente possa fazer a coisa funcionar, cobrar do conselho, ir nas reuniões, não sei o que mais, tudo mais. Mas cada um tem... Olha, vai dar dia 5, não tá batendo na minha parte querendo um aluguel. Então eu vou correr, viaja, faz não sei o que, não sei quem vai pra não sei pra onde. No final das contas a gente não se une. E aí acaba que a gente não cobrando direito, a gente não cobrando mesmo direito, né? De quem deveria estar tendo a nossa voz ou alguma coisa assim. E o outro lado é um pouco um defeito, um pouco até mesmo da gestão, né? Da prefeitura, não é nem dessa gestão. Da prefeitura, né, do poder público, por conta que, assim, vamos dizer assim, alguém tem que ver isso. Quem cria isso tem que ter na cabeça, tem que ver que o artista, ele trabalha assim. Isso assim, eu artista de médio porte, vamos dizer assim. Porque tem outros artistas abaixo de mim. O abaixo que eu tô dizendo são pessoas assim. Se eu acho que é difícil trabalhar como artista, pra mim, tem artistas aqui embaixo que é quase impossível. Ou é impossível mesmo. Né? Ele não tem essa experiência que eu tenho, ele não tem metade da experiência mesmo que eu tenho. Então, para ele é muito mais difícil. Então, assim, tem artistas tentando começar, que não consegue, artistas errando em várias coisas, que se
a gente tivesse esse olhar para esses artistas, para todos esses tipos, vamos dizer assim, essas classes artísticas, a gente teria pessoas olhando e realmente vendo que, gente, tem pessoas que não sabem como isso funciona. Né? Tem pessoa que não sabe. Tem pessoa artista que não tem nem ideia que existe o Conselho de Cultura. Então, quando a gente monta um Conselho de Cultura, a gente tem que ter essa consciência. Né? E formação é exatamente de artista, isso. A gente tem que informar, olha, existe esse conselho, você tem que vir. Você quer trabalhar com arte, se você não estiver aqui, você não vai conseguir. Né? Então aí fica todo mundo correndo para tudo que é lado e isso é política pública, é uma falha também, né? muito Isso grande, tá no né? plano, formar artistas, incentivar. E assim, um outro ponto é isso cultura, também está no plano de formação de artistas. Cultura não é só artista circense, dança, música. Cultura é também artesanato, por exemplo. Sim. É empreendedorismo. A cultura, ela movimenta dinheiro na cidade, ela movimenta pessoas que trabalham por conta própria, pequeno artesanato, pequenos empreendimentos, né? O que se chama de economia cultural, né? Economia da cultura. Sim. Então é algo bem mais amplo, eu acho. E realmente, não é nada fácil, né? Imagina mexer com toda essa burocracia, você já tem tanta preocupação, você está começando a carreira de artista, e aí, né? É o que eu digo. E às vezes a gente não tem nem esse filho, porque às vezes você tem o talento. Você tem o talento. O que é o talento? Você vai chegar lá e exercer. Você vai cantar, você vai dançar, você vai... E com aquilo você vai informar, vai chegar à cultura... Tá, pra todo mundo. Mas, gente, tem gente que... E aí? E pra ler isso daí? E pra entender isso, né? Tem muito isso. Deixa eu só colocar aqui que o Felipe tá falando aqui. O Felipe Ferreira do Sarau, Felipe legal. Ferreira Santos, tá falando aqui, ó. Nossa, dá vontade de falar um monte aqui. Mas nem compensa. Gastura com essa cidade, me senti expulso da mesma, culturalmente falando. É um relato que, infelizmente, a gente ouve mais do que gostaria, né? Eu acho. E como a gente pontuou, Drica, eu acho que essa é uma outra questão importante de ficar bem clara aqui hoje, é que assim, a gente está apontando críticas, problemas, mas a gente também está tentando mostrar soluções, né? Gosto Isso é uma coisa que eu acho que eu particularmente sinto muita muito. falta na cidade, assim, acompanhando pelas redes sociais, pela mídia no geral, que assim, é muito fácil você ficar batendo na gestão, batendo na Câmara de Vereadores, reclamando, mas não apontando soluções, mostrando assim que mudanças, transformações, elas são possíveis, existem instrumentos para isso, existe verba, existem políticas públicas, existem exemplos de políticas desenvolvidas em outros municípios, existe um plano municipal de cultura que está estruturado, assim, nosso sistema, a base do nosso sistema cultural está estruturado, então assim, é possível, ele está falando de coisas do além, ele está sonhando longe. É real, é realidade. Real, a gente está falando aqui de dados. Nesse ponto, eu publiquei um outro texto também, que eu trouxe 7 iniciativas que foram instituídas em outros municípios, em outras cidades, de políticas municipais culturais. Legal. E que deram certo. Vamos lá. Assim, aqui, a primeira é o programa de incentivo à cultura, que a gente já conversou bastante. O segundo programa que eu achei muito legal, que eu encontrei uma lei municipal na cidade de Lagoa Santa, Minas Gerais também, e de Itabuna, que é a chamada Lei do Programa de Valorização do Artista Local, que é uma legislação municipal que prevê que parte do orçamento destinado à cultura na cidade tem que ser investido em artistas da cidade. Um negócio simples assim. Você vincula parte da verba que direciona da cultura na cidade, ela tem que ser investida em artistas da cidade. Já está estipulado ali X? Então, por exemplo, sempre legal, que a prefeitura vai organizar um evento, um festival, ela é obrigada que parte do dinheiro que vai ser investido nesse evento seja destinado a artistas da cidade. Isso é muito interessante. E é uma ideia assim, simples, é uma ideia básica de incentivo ao artista local. Poxa, vai fazer enfeite de Natal? Coloca o pessoal da cidade para trabalhar, vai fazer shows, tudo bem você chamar um artista grande, mas você precisa num aniversário da cidade chamar 4 artistas de 150 mil de cachê cada? Chama um artista grande e coloca os artistas locais antes e depois do show.
Porque aí o artista grande, ele atrai a população, e aí quem se apresenta antes, a população conhece. Quem se apresenta depois, a população conhece. Então, assim, uma situação muito boa. Muito boa. Por lei municipal. E aí que eu falo que a Câmara de Vereadores, ela também tem a sua responsabilidade pelo esquecimento da cultura na cidade. Porque isso é uma outra pesquisa que eu fiz. Quem quiser tirar a prova, o exercício é muito simples. Entra lá no site da Câmara de Vereadores. Lá tem um buscador que você consegue encontrar todas as leis que foram editadas no município. E você consegue buscar por tema, por ementa. Eu fiz isso. Entrei lá, todas as leis que foram editadas no município nos últimos, 5 anos, 4 anos. Leis editadas foram leis que foram... Leis feitas. Todas as leis foram feitas. Sim. As leis foram feitas em Itajubá nos últimos 4 anos. E eu coloquei lá assim, cultura. Vamos ver quantas leis foram feitas em Itajubá, cultura nos últimos anos. O que você tem? Eu acho que denominação do nome do teatro municipal, criação da semana de não sei o que, com um evento ou outro, e só. Não existe nenhum tipo de lei municipal, nenhuma lei municipal criada nos últimos anos que procure instituir algum tipo de programa de incentivo à cultura na cidade. Outro exemplo, lei de regulamentação de artista local. Você falou aqui de artista local, o pessoal que se apresenta na rua, que toca uma música na rua, faz uma apresentação circense na rua, e que muitas vezes é visto com, de certa maneira, preconceituoso, porque está atrapalhando o trânsito, está prejudicando o patrimônio público, está incomodando as pessoas. Mas, Drica, às vezes está mesmo. Mas sabe por que está? Porque não existe regulamentação. E aí fica tudo na irregularidade. Faz como a Prefeitura de Belo Horizonte fez, cria uma lei municipal regulamentando, olha, a partir de agora, artista de rua em Itajubá pode sim, mas vai obedecer essas regras, isso pode, isso não pode. Esses são os direitos do artista de rua, esses são os deveres. A orientação. É bom para todo mundo. Aí assim, a gente vai ter incentivo a artistas de rua trabalhando na cidade, a conseguindo vender seus CDs, a conseguindo vender seus DVDs, a conseguir ganhar o seu dinheiro. E ao mesmo tempo você vai dar instrumentos para que esse seja um trabalho feito em determinados limites, sem atrapalhar o trânsito, sem atrapalhar o... Isso, assim, são iniciativas que existem, já foram criadas em outros municípios. Um outro exemplo aqui de Juiz de Fora e Curitiba. Uma lei regulamentando grafite. Poxa, a gente tem tanto espaço público, espaço da prefeitura, do poder público, de parede branca, feia, horrorosa, que você poderia conceder para artistas de rua, artistas de grafite, de arte urbana, que eu sei que existem na cidade. Nossa, existem de um monte. Meu filho é um futuro. E você incentiva, cria esses, regulamenta. Mas grafite é pichação, é baderna, é destruição. Seria se não existisse nenhum tipo de regulamentação. A partir do momento que você cria uma regulamentação, você coloca isso dentro de parâmetros, você coloca limites. Olha, tal espaço vai poder ser feito, vamos abrir um edital, aí quem for grafiteiro se inscreve, vai ter a oportunidade de divulgar seu trabalho. Bacana. Imagina a cidade sendo enfeitada com... E não é assim, como eu disse, não é baderna, vai deixar pichar tudo agora. Não, é regulamentar, você criar parâmetros, criar limites. Isso existe, está instituído. Olha aqui, muito legal você ter falado de isso. Fora. E olha como que é simples e é realmente isso, muito verdade, gente. Olha só pra você ver. Criança, inocência, né? Como eu sempre falo, um dos meus exemplos mais citados aqui é meu filho. Ele fica em casa, eu acho que a orelhinha dele coça. A arte que a mãe fala do filho, toda hora. Mas, gente, olha que interessante. Meu filho tem 9 anos, morando em meu gatão, né? E aí, agora ele tá numa fase skate, né? Lá em casa é skate na veia, certo? Eu já virei skatista de novo. E nós estamos super bacana. Até foi feito, eu quero parabenizar também, elogiar. Quando tem que elogiar, elogia. Quando não tem, não tem. Né? Foi criada até uma outra pista, uma mini pista de skate, que foi super bacana. É um esporte que está crescendo, está deixando de ser visto como uma coisa...
isso, né? Olha que coisa. Aí eu falei, filho, não sei, olha, tem alguns lugares, aí a gente vai vendo aqueles grafites lindos, né, que a gente vai vendo. O que eu amo, um dos que eu amo, assim, que ficou muito marcado, né, simbolicamente, é quando tem uma árvore debruçada, assim, no muro, e aí eles fazem o rosto de alguém, aquela árvore vira um cabelo, vira uma coisa, eles aproveitam. Então, assim, eles coexiste com o que existe. Né? Coexiste, é coexistência, obviamente. Então a gente coexiste. Né? Não é destruir aquilo para fazer. Não, coexiste. Tem uma árvore que está debruçada ali, vamos fazer ali. Tem um muro que está feio, tá não sei o que. Nossa, e aquilo dá uma vida na cidade, né? No local onde você está. E o artista expressa a sua arte, né? Mostra o seu trabalho, expressa seus sentimentos, colore a vida de quem está passando ali naquele lugar. Então é bacaníssimo, assim. O que você foi falando, eu falei, meu Deus do céu. E é isso, né? Você dá segurança para os artistas também, assim. Ao mesmo tempo que você, digamos assim, protege o cidadão, não impede de atrapalhar o trânsito, o patrimônio público, você dá segurança para o artista, porque Exatamente. É complicado. Imagina um artista de rua, sei lá, um cara que faz uma apresentação circense legal, ele tá a todo momento atento, porque ele sabe que ele está na irregularidade, ele sabe que ele não pode fazer aquilo, ele sabe que a qualquer momento a guarda civil pode vir, tirar ele dali, pode multar. O próprio motorista pode ficar bravo, porque as pessoas perdem a paciência, às vezes, com alguma essas coisa. pessoas, elas não vão deixar de fazer esse trabalho, mas elas vão continuar fazendo na irregularidade. Então regulamenta, coloca no papel, coloca os limites, incentiva, chama essas pessoas para conversar. E isso é um espaço que eu, pelo menos um pouco que eu conheço, eu sinto falta na cidade. De novo, uma responsabilidade, uma corresponsabilidade, tanto na gestão da prefeitura como dos atuais vereadores, de não encamparem essas ideias que existem. Outro exemplo, o Programa Municipal de Artesanato foi instituído em São Paulo. Desconheço aqui em Itajubá se existe algum programa que faz o pessoal que trabalha com artesanato sentar, instituir uma rede, dar estrutura, dar formação de empreendedorismo. Eu não sei também. Eu sei que tem um apoio, eu não sei como funciona com os artistas aqui. Eu acho que até, não sei se tem uma cooperativa, eu acho, né? Que é até daquelas barraquinhas que ficam na praça, né? Não é? Tem uma barraquinha ali que fica na praça e tal. Então tem um incentivo. Eu também não sei como é que funciona, não. Eu sei que eu não sei que tipo de incentivo, que tipo de apoio a prefeitura dá também. E a gente não acha também, então, né? Sim. Mas e aí ficam algumas ideias, né? Ficam essas ideias aí, tanto para a população para pensar, né? Para os nossos representantes pensarem também, e olhar com um pouco mais de cuidado e atenção para esse setor que é muito importante na nossa cidade. E é interligado a todas as outras coisas, né? Política não dá para falar de cultura sem falar de transporte urbano. Não dá para falar de transporte urbano sem falar de orçamento. Então as coisas estão todas interligadas. Eu acho importante chamar. Eu falei ontem uma frase que eu vou repetir, que nem é minha aqui, mas quando é do artista a gente pega pra gente, né? Do Titãs, que fala: a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte, né? A gente não só alimenta o nosso físico, né? Alimenta a nossa barriga, o nosso estômago, a gente alimenta a nossa alma, nosso coração, a nossa mente, né? Então, hoje em dia, a gente tá vendo até nas redes sociais, né? Muitos direitos, quer dizer, o artista já não tinha muitos direitos no Brasil, o pouco que tinha está sendo retirado, né? Infelizmente, em alguns momentos a gente está vendo o nosso cenário brasileiro. E aí eu vi até alguns artistas falando, a Zélia Duncan leu um poema, você viu isso? Um poema super verdade, bonito, algumas pessoas replicaram esse poema, mas basicamente, gente, a gente não vive sem arte, né? A gente não vive sem arte. A arte é importante. Uma vez eu estava com uma placa na praça, a gente pegou alguns alunos meus e a gente colocou assim na placa: arte é prioridade. Um cara passou assim, olhou, ele voltou e falou assim: um monte de coisa na cidade para fazer, você vai falar que a arte é prioridade? E a saúde? E não sei o que. Também é prioridade, né? A arte também é prioridade, a gente não vive. Imagina assim, você
com um sistema de saúde maravilhoso, ganhando o que é justo no seu trabalho, com tudo mais. É só isso. Aí que a gente vê o quanto é importante a arte, né? A gente quer ganhar dinheiro, a gente quer estar bem de saúde, pra gente ver o artista que a gente gosta, pra gente ouvir a música que a gente gosta, pra gente levar a família a uma peça de teatro, pra gente depois sentar numa roda de conversa e trocar ideias sobre aquilo, né? Então é isso. É muito necessário. Não tem como falar de educação sem falar de arte. Sem falar de arte. É tudo muito interligado, né? Tudo interligado, né? Então, assim, precisa desse olhar. A gente precisa conversar sobre arte. Primeiramente, não, como a gente está falando aqui, não só conversar, não só criticar, mas trazer soluções, como eu gostei muito dessa coisa que o Pedro falou aqui, e foi o que ele fez, né? Trazer soluções, porque assim, a gente não só tem o direito de criticar, né? Como o dever de criticar, e não só temos o direito de elogiar, como às vezes, se é o caso, o dever de elogiar, né? Mas quando a gente critica, se a gente pode ajudar a solucionar, é legal. E aí toda ajuda, aí vem a humildade e a inteligência de aceitar as críticas e as soluções, né? Toda ajuda é bem-vinda, né? Eu espero muito que até vou deixar aqui até mesmo uma sugestão. Hoje eu estou cheia de sugestões. Vou deixar aqui uma sugestão também, então. Foram feitas várias sugestões, né, para soluções de algumas falhas e de algumas coisas que não estão funcionando dentro da cultura de Itajubá. E aí, por que não uma conversa legal aí com o Pedro? Né? Por que não uma conversa aberta, de repente, da Secretaria de Cultura com o Pedro, do Pedro com a Secretaria de Cultura? O Pedro já mostrou que é um pesquisador, que é uma pessoa bem qualificada para isso. Ou então, assim, você fala assim, não só o Pedro, por que só o Pedro? Mas com os artistas, com todo mundo. Por que não? Né? Fica aí essa sugestão, eu acho que é muito válido, né? Tanto a Prefeitura, a Secretaria ouvir, quanto nós falarmos, né? Então eu acho que é muito válido, né? Vamos conversar, até mesmo e deixando aberto também o programa. A diretora de cultura, se quiser vir conversar sobre tudo que foi falado aqui, também está aberto. O senhor secretário de cultura também, o Massude Nassar, também está aberto. Bom, o programa, como eu sempre falo, é aberto a todos, tanto as autoridades, quanto a população, quanto a todo mundo. Eu adoro. Isso aqui é vida, né? Eu não abro só, vamos porque não sei o que é importante, porque aqui não tem isso. Vem pessoa fazer a campanhas sociais, vem pessoa falar de cultura, vem um civil, vem uma autoridade, a gente recebe todo mundo. Por quê? Porque a gente está falando do bem comum, né? Nós compomos a cidade, né? Os cidadãos itajubenses. Então, é isso, meus amores. Cultura na cidade de Itajubá. Hoje falamos com Pedro Gama, essa delícia pra gente conversar. Eu gosto de pessoas assim. Você viu que a gente não consegue terminar hoje. Eu já tentei 3 vezes terminar o programa. Mas eu quero ressaltar isso. Eu acho muito interessante quando a gente consegue trocar ideia, conversar. Não é chegar aqui e ferir. Né? Eu não vi em nenhum momento o Pedro chegando aqui falando, olha, a prefeitura, como a gente costuma dizer no popular, descendo a lenha, né? A prefeitura é isso, aquilo, a secretaria é isso, blá, blá, blá. Não vi. Gente, o que ele me mostrou aqui, o que ele passou, foram algumas falhas que ele encontrou, que ele buscou como cidadão e tem todo o direito, né? E algumas soluções que ele apresentou. Né? Em todo momento ele ouviu, passou a ideia dele, né? Tá mostrando aberto a conversa e a tudo mais. Então isso é diplomacia, gente. É isso que a gente precisa aprender a conversar, né? Tem a pessoa que chega, isso, blá, blá, blá. O outro fala, blá, blá, blá. Os dois fecham a porta e nada é solucionado. Então isso é bem legal, é a conversa. Sempre, gente. O diálogo é comigo. Eu sou libriana, então a situação que signo que você é? Eu sou peixe. Peixe, é o pisciano também, é tranquilão. É isso, né? Não adianta a gente querer ir pra guerra, né? Com armas, não sei o quê. Não é assim, né? Então, eu gostei muito da conversa de hoje. Eu espero que tenha sido esclarecedora. Deixo aberto aqui para qualquer membro da Secretaria de Cultura também estar aqui conversando com a gente. Inclusive, eu acho que até vou ligar, se não entrar em contato comigo. Certo, meus amores? Valeu, Pedro! Eu que agradeço, Drica. Obrigado pela oportunidade de conversar um pouco. Obrigado, pessoal, que acompanhou a gente.
E é isso que você falou, né? A gente está sempre aberto a diálogo. Esses dados eu estou publicando tudo em alguns textos que eu estou numa coluna numa mídia digital, chama Segundo Caderno. Acho legal o pessoal acompanhar aí. Tem no Facebook. E eu estou publicando um texto mais ou menos de 15 dias. É uma página, e aí direciona um site. E aí é uma mídia nova que está justamente buscando tratar especialmente da questão da cultura na cidade. E aí eu tenho uma coluna para falar sobre política no geral. Estou publicando um texto de 15 em 15 dias, mais ou menos. Legal. Semana que vem eu devo colocar outro. Estou escolhendo a temática ainda. É possível que eu saia um pouco da cultura para falar de alguns outros temas. Sim. Mas fica a indicação aí para o pessoal acompanhar. E quem quiser conversar comigo também, tiver alguma pontuação, alguma crítica, alguma sugestão de pautas para a gente estudar junto, para a gente discutir junto, eu estou super aberto. Se quiser, me acha aí no Facebook também, Pedro Gama, acha fácil. E a gente continua conversando, como você muito bem disse, dialogando e construindo soluções, né? Ninguém quer derrubar ninguém, que a gente quer construir solução para a cidade. Acho que isso que é o mais legal. Amor. Obrigado, eu que agradeço. E tá aberto, vamos voltar aqui pra gente prosear mais, né? Parece que você tá voltando com força total, vontade de trabalhar, animado. Delícia, está convidado novamente a voltar. Muito obrigado. Bom, meu amor? Agradeço. Obrigada também. Meus amores, nós vamos terminando aqui com um gostinho de sexta-feira, o nosso Itajubá Entrevistas. Eu espero muito que vocês possam planejar uma coisa super bacana pro final de semana, certo, gente? A gente espera, às vezes, tanto esse final de semana, né? Trabalho, correria, blá, 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 blá. Chega no final de semana, a gente não planeja, a gente fala assim, nossa, passou voando, eu não fiz nada. Não, passou voando, não fiz nada não. Planeje já, vá pescar, vá na casa da sua sogra, vai viajar, ou então, eu vou planejar ficar o dia inteiro assistindo as minhas séries, minhas minisséries. Todo mundo tá com isso de série agora, né? Então, planeje para que você possa aproveitar o seu final de semana da melhor forma possível e voltar com toda a energia boa para nossa segunda-feira, mais uma vez, no nosso Itajubá Entrevistas, meus amores. Beijo para vocês, viu? E até segunda-feira.